ele queria sair da Inglaterra. A situação na época lá era um pós-guerra, né? Bem difícil. Faltava tudo, enfim, eles estavam reconstruindo o país, né? A Inglaterra foi muito arrasada. Ele veio para cá, ele tinha o quê? 20 anos? Uns 25 anos. É engraçado que eu acho que algumas coisas que a gente não sabe, elas vão no DNA. Porque o Vitor tinha apenas 9 anos quando o Michael faleceu. O primeiro queijo que o Vitor comeu, ele tinha uns 3 meses. O Michael pôs um pedacinho, uma fagulhinha de queijo azul aqui nele. E ele fez assim. E gostou. Na verdade, ele teria adorado esse nosso envolvimento com o queijo, né? O Vitor mais com o leite, mas também um grande comedor de queijos. E eu fazendo os queijos, né? Que foi uma coisa que na época eu fazia já. Mas eu fazia queijo fresco. Falava, Michael, ficou tão bom esse queijo, quer um pedacinho? Assim, too bland, too bland. Eu comecei a dar aula de inglês muito cedo, né? Quando eu tinha 14 anos, eu dava aulas de inglês para amiguinhas. Aí quando eu mudei para São Paulo, eu fui estudar na PUC e eu via, né, o Centro Britânico e me chamava a atenção, mesmo porque quem era da área de inglês da PUC sempre falava, né, o Mr. Collins, o Centro Britânico, sempre era assim, uma referência muito forte. Eu falei, vamos tentar dar aula lá, né? Então eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula com o Mr. Collins. Eu era estudante de letras na PUC e eu tinha um professor britânico de literatura inglesa e ele chegou um dia para mim e falou, olha, por que você não vai dar aula? Ele falou, mas olha, eu tenho aqui o Centro Britânico aqui do lado da PUC, você não conhece? Fui lá bater com a cara e a coragem na porta do Mr. Collins. Eu lembro bem, ele veio abrir o portão e era acho que uma sexta-feira, não tinha aula aquele dia. Aí eu falei, então, eu vim me candidatar, o Mr. Berman indicou, né, que eu viesse. Ele falou, sim, o Berman já tinha falado de você. Ele falou, quer saber de uma coisa? Você pode começar agora? Isso era 76, outubro de 76. Eu falei, olha, Mr. Collins, eu nunca dei aula, mas se o senhor me disser o que precisa fazer, tudo bem, eu começo. E eu achei muito engraçado, ele era igualzinho o Churchill, assim, a face, né, lembrava muito. A coisa engraçada que ele contava é que ele dizia que ele queria vir para um país onde o gin era barato. Ele viu um anúncio do Conselho Britânico e ele applied. Ele falou assim, I decided to apply. Então ele veio, um professor, né, sob a responsabilidade do British Council, dar aula na British School, no St. Paul's. Ele funcionou durante muitos anos como o professor residente e ele tomava conta dos meninos internados, porque na época o St. Paul's tinha internato. Ele era professor de história, de latim e de educação física, porque ele sempre foi muito bom em esportes. Dava aula de rugby para os meninos. Ele era um bom esportista. Todos os dias tinha o chá. Era croissant, requeijão, e aí tinha umas bolachinhas dessas de água e sal, geleia e chá. Aí a gente comia, era aquele momento dentro dos professores, bem inglês, né, adaptado com o croissant.
e daí a gente lavava a loucinha, tal, deixava tudo arrumadinho. No dia seguinte, mesma coisa. Então a gente fazia programas caseiros, de conversa, de tomar um vinho, de assistir um bom filme. Ele gostava muito de cinema, muito, e isso o Vitor puxou. Ele não só gostava, como entendia muito de cinema, ele era um cinéfilo mesmo. O britânico é pelo fato dele ser, né, da Grã-Bretanha, e depois ele explicou pra gente que o logotipo que ele usava e que a gente continua usando até hoje, ele veio do mesmo logotipo usado no estádio de Wembley. E o Mr. Collins, eu tenho grandes lembranças dele, assim, pouco que eu conheci, mas era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que, para vocês terem ideia, o inglês, ele lia Graciliano Ramos e escrevia em português. Então, uma pessoa super simpática, e tive a honra, vamos dizer, da gente ser convidado para o casamento dele com a Heloísa. E a gente tomou um bom vinho lá com ele e demos bastante risada. Ele que dava assim as orientações pra gente, não existia um treinamento, né, assim que viessem palestrantes, era one to one. A gente sentava com ele e ele falava, olha, então você esse semestre você vai começar dando tais níveis e aí você vai dar isso, 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 e meio que ele checava. Ele falava, como você ensinaria isso? Como você ensinaria aquilo? E aí ele ia polindo. Né? A partir do que a gente dizia, ele falava, olha, então pode ser assim, pode ser assado. Então tinham as aulas que ele ia observar, e ele estava sempre observando aulas, e ele fazia questão que os alunos apresentassem algum tema, né, em que eles falassem livremente. Então ele chamava de speeches. Então a gente preparava os alunos antes, eles diziam sobre o que eles iam falar, a gente ajudava, né, construía esse vocabulário, como faz hoje em dia, só que ele daí ia assistir a aula em que os alunos falavam, que acho que era uma forma dele medir, né, a entrega, como estava sendo a entrega, porque se os alunos se comunicassem bem, era sinal que as aulas estavam sendo conduzidas de forma satisfatória, né? Naquela época ele tinha 400 alunos, numa casinha geminada, bem pequenininha, era um sobrado, aparentemente pequena, mas quando você entrava assim era enorme, porque tinham várias salas, era um terreno muito grande, então era bem aproveitada, antiga, mas bem aproveitada. Tinha até uma sala que era um porão. E era assim, na época das aulas as crianças amavam. Ai, vamos dar aula no porão, achavam o máximo. Eu me casei, eu era solteira, né? E foi interessante porque a nossa vida mudou muito. Eu nunca imaginei que conhecer o Mr. Collins fosse um divisor de águas na minha vida. Pensando assim, gente, é muita emoção. Ele mudou muito minha vida, porque eu passei a me dedicar à educação. Educação transforma as pessoas. Eu nunca pensei em ser dona de um negócio, eu sempre fui professora de inglês. Aí, eis-me grávida da terceira filha, dando minhas aulas normalmente, e a Sônia, grávida do segundo, quando o Mr. Collins nos chama e comunica. Ele falou, olha, eu já estou cansado, né, de administrar a escola, eu gostaria de continuar como professor, mas eu vou vender a escola. Preferiria vender para a minha equipe, para poder continuar na mesma linha, né, de ensino, de seriedade, de comprometimento, mas se isso não for possível, eu vou inclusive anunciar. Eu estava para ter, o Felipe estava para nascer, era novembro, o Mr. Collins vai vender a escola, você topa comprar? Vamos entrar de sócia? Falei, eu topo, vamos, queríamos fazer umas alterações estruturais até, né, que precisavam assim de infraestrutura. E aceitamos o desafio de ter assim filhos pequenos. Então a Antonieta cuidava da escola junto com a Sônia e com os filhos envolvidos, e eu continuava na minha pregação na indústria. Trabalhava numa instituição financeira, trabalhei por 18 anos lá, até que um dia nós resolvemos
ou elas resolveram devido às necessidades, e eu vim trabalhar no Centro Britânico. Trabalhei por mais ou menos 1 ano. Aí depois surgiu a ideia, eu com o Luiz, de montarmos um restaurante. Aí eu me desliguei daqui, mas continuei prestando essa assessoria e montamos o restaurante. Era um restaurante de comida light, fast food, mas também era um bar. Então esse bar abria ao meio-dia e até ao último cliente. Então tinha semanas que a gente praticamente, quando eu fazia turno noturno, a gente não via os filhos, né, nessa semana. Aí depois disso, chegou um tempo que a gente resolveu vender o restaurante por esse motivo e se dedicar integralmente à escola. Durante o processo meu de desenvolvimento profissional, eu aprendi muita coisa relacionada à empresa, à gestão de empresa. E aí quando nós começamos a notar que o Centro Britânico necessitava de mais pessoas profissionais, e a gente começou a observar que começou a haver um crescimento sem um controle administrativo financeiro, porque não era a praia delas. Sempre que havia uns treinamentos de professores, eu dava minha entrada lá para falar de empresa, de gestão, né? E muitas vezes eu desenvolvi treinamentos para os professores voltados para a comunicação deles com os alunos, que eu sentia que precisava haver isso, né? Então, como que eles deveriam muitas vezes se comportar em sala de aula, muito mais voltado por uma comunicação corporal, digamos assim, né? E porque eu tinha aprendido e eu achava que isso era uma coisa importante de alinhavar. Foi aí que a gente montou os 4 pilares que a gente chama, a gente falava muito nisso. Resolvemos, cada um na sua área, fazer o melhor pelo Centro Britânico. A empresa se tornaria mais forte se ela dedicasse a responsabilidade de departamentos para os donos. Então a Antonieta sempre gostou muito da parte de método, desenvolvimento, de ensino em si, em sala de aula, né? E a Sônia gostava muito da equipe, dos treinamentos, dos professores. O Davi tinha um perfil muito forte para a área administrativo-financeira e eu tinha um perfil muito forte para a área de marketing, organização e marketing. Então a gente definiu que o Centro Britânico ia ter 4 pilares fortes e dessa divisão nasceu uma missão, nasceu também a filosofia de trabalho nossa e mais para frente, já na parte de quando a gente virou franqueador, surgiram os valores e outras coisas mais, né? Mas isso foi um pedaço muito importante da estrutura de uma empresa. Cada um dos donos cuidava de uma parte forte e eu acho que o Centro Britânico hoje continua forte em termos de ensino por causa disso. Para eles, ou seja, eu praticamente dava uma blindada neles, 3, né? Às vezes eu via situações que eu tinha que resolver, situações, às vezes, porque a área financeira, às vezes tem um sobe e desce, vai em vários planos econômicos do Brasil, não sei o quê. E eu procurava ficar comigo isso aí, para não desmotivá-los, para que eles pudessem trabalhar com mais leveza, enfim. Tinha essa preocupação, às vezes, de poupá-los para que eles pudessem se desenvolver mais, principalmente em área criativa e na área delas que elas tinham que desenvolver muita coisa, enfim. A gente teve muita situação de marketing, né, de desafio de poder competir no mercado. Quando a gente concluiu que a comunicação que a gente estabelecesse nas fachadas tinha que estar acontecendo conforme o momento que o Brasil estava atravessando. Então houve um período que a Fórmula 1 explodiu no Brasil, né, foi antes do Ayrton Senna, foi mais na época do Nelson Piquet e do Emerson e tal, e que havia a figura do Nigel Mansell, que era um cara extremamente inglês, muito inglês, e aí pintou na cabeça da gente o seguinte: por que não fazer uma associação do Nigel Mansell com a escola de inglês do Centro Britânico? Tudo com estratégia de marketing, para poder fazer as pessoas chegarem até a gente, né? E nós tínhamos uma fachada muito bonita em Perdizes e Pompeia, e eu me lembro que uma das épocas a gente fez um Frankenstein gigante, a cabeça dele devia ter uns 2 metros de altura, verde, uma coisa chamava muita atenção aquele Frankenstein. Eu me lembro de um momento de Copa do Mundo que o Brasil jogou aqui no Morumbi e o nome Centro Britânico apareceu várias vezes na televisão, né? Ficou em boa situação Neymar, tentou mais um drible, na chance do gol, ele partiu, o goleiro Koné pega. Sempre nós estivemos agindo
em relação ao que o mercado propõe. Eu tenho muito isso para mim, o marketing tem que ser muito dinâmico, ele é vivo, né? A todo dia mudam as formas de se comunicar. Eu acho que todo sonho de professora de inglês é ter a sua própria escola, né? Então, em 98, eles nos propuseram sociedade, tanto para mim quanto para a Exane, e como as duas aceitaram, nós resolvemos abrir 2 outras unidades, ao invés de abrir uma, sendo nós 2 como sócios. Eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu voltei eu tinha 17 anos, aí eu fui ser aluna do Mr. Collins e adorei ser aluna dele. Na faculdade eu já comecei a dar aula de inglês, adivinha onde? Centro Britânico. Aí passou um tempo, voltei para o Centro Britânico porque nós compramos uma das unidades. Logo que eles começaram a abrir unidades franqueadas, a gente comprou uma das unidades. Passou um tempo, saí de novo. Aí voltei, aí como dona de uma unidade maior, que foi a unidade de Perdizes. Eu fazia um curso na PUC e a Sônia era uma das minhas parceiras de classe nesse curso. Então, fui lá bater na porta dela, né? Tive oportunidades de fazer vários trabalhos, além de dar aula, né? Trabalhos pedagógicos, trabalhos vinculados à parte metodológica, de desenvolvimento e apoio de material. Tive a oportunidade de passar pela coordenação, foi uma experiência também que abriu portas para mim. O pessoal das outras unidades se encontravam, eles convidavam palestrantes de fora, então eram treinamentos desde a área pedagógica até a parte comercial, administrativa, de vendas também, então era muito rico. Eu acompanhei o trabalho da evolução da escola, da transparência ao VR Glasses, por exemplo, né? Dei aula por 6 anos e aí eu virei coordenadora. Uma das coisas que me encantaram foi esse espírito de equipe, as pessoas que super se ajudam e os professores, tanto coordenação, direção. Então eu senti que aqui as coisas aconteceriam de uma forma legal, além do método, de acreditar no método, de ter a possibilidade de ser examinadora de Cambridge também, foi aqui que eu me tornei examinadora. Logo no segundo dia de trabalho, eu percebi o quanto a empresa assim dá importância para o funcionário, para o colaborador. Que eu vinha de franquias grandes, não tinha essa proximidade com os diretores, né, com os sócios. Eu comecei a trabalhar na escola para aprender como que era, né, o DNA assim, do Centro Britânico, para que eu pudesse realmente atuar nas franquias. A gente estava em fase de reforma e estava na recepção, tudo branco, de cimento, e estava o Luiz e o Davi, nós estávamos ali antes de abrir a escola. E chegou uma pessoa, aí o Luiz falou para mim, vai lá atender sua primeira cliente. Eu falei assim, como assim? Vou falar o quê? Nessa bagunça? Né? E aí eu fui, né? Tive que explicar, olha, daqui 2 meses a escola está funcionando. E essa pessoa veio sim a matricular os seus filhos na escola, então foi a primeira cliente que eu atendi. Eu tive uma professora lá no Centro Britânico que falou assim, devia dar aula. De manhã eu ia para o escritório de arquitetura, à tarde eu fazia faculdade e à noite eu dava aula. Quando eu me formei, meu pai falou, ó, e aí, né? Tipo, escolhe uma. Decide o que você vai fazer. Eu falei, acho que eu gosto mais de dar aula de inglês. Mas aí ele falou, não, agora você vai, então se você vai dar aula de inglês, você tem que ser a melhor professora de inglês que você puder. Então vai se especializar, vai fazer curso, vai... E aí a gente foi crescendo, e aí eu fui participando mais disso, eu lembro de conversar com os novos franqueados, participei de feira de franquias para vender. E aí junto com isso, como eu também tinha graduação de arquiteta, eu também montei várias unidades. Então, falei, bom, acho que eu já sei mais ou menos como é que é. Já consegui ajudar o pessoal a montar, já dou treinamento dos professores. Então, quem sabe não rola eu ter a minha unidade também, né? Outro dia a gente fez uma entrega de certificado aqui e veio a tia de uma aluna nossa. Ela veio, ela falou para mim, você não lembra de mim? Eu falei, nossa, me fala, como você chama? Ah, eu me chamo Márcia. Você me deu aula na época lá da Minis Godoy, quando eu ainda era o Mr. Collins, eu era adolescente, eu fui sua aluna. Você não imagina como foi importante ter estudado no Centro Britânico.
E ela me contou tudo o que ela faz hoje em dia. E ela é química, ela viajou para os Estados Unidos, fez um curso específico de química lá. Graças ao inglês, ela falou, eu devo meu inglês ao Centro Britânico. Eu falei, nossa, você não imagina como isso é, assim, uma recompensadora a gente ouvir. É muito gratificante. E eu quase todo dia, os dias que ela dava aula, eu saía do trabalho e ia buscar lá na Ministro de Godói. E até teve uma vez, um dos alunos dela fez um desenho para ela, eu tinha um fusquinha amarelo, parecia aqueles carrinhos da Kibon. Ele fez um desenho, eu com ela no fusquinha amarelo, abraçado assim, sabe, de costa. Porque eu todo dia quase ia buscar ela lá, né? E fiquei muito feliz que um desses alunos, mais tarde ele foi para fazer o exame de Cambridge, passou e a gente sempre fazia uma festinha para entregar os diplomas. E ele ligou para mim e falou, olha, eu tenho que receber meu diploma, mas se você não for, eu não vou, porque eu tenho vergonha. E foi uma parceria realmente de muito sucesso, de muita felicidade entre a gente. E uma vez nós fomos para Orlando, as crianças eram pequenos ainda. E o maior prêmio que eu acho que nós ganhamos daquela viagem foi encontrar um aluno lá e a gratidão dele conversando com a gente por estar se virando em Orlando devido aos cursos do Centro Britânico. E um outro caso, vamos dizer, que me deu muita satisfação para mim e para a Sônia, que foi, vamos dizer, a educação dos nossos filhos. Praticamente nós pudemos dar estudo para eles em bons colégios, tudo isso devido ao Centro Britânico. E principalmente meus dois filhos, o Felipe e o Cláudio, eles se desenvolveram muito, são fluentes no inglês. E o Cláudio hoje trabalha numa multinacional e passou por várias multinacionais grandes. E se desenvolveu muito, reuniões diárias com o exterior, tanto com o espanhol como com o inglês. Ele também teve uma passagem, o Cláudio, que também foi muito interessante. Ele concorreu, isso lá atrás, né, quando ele estava iniciando a carreira, um concurso para trabalhar na Disney. E concorreu com 5.000 candidatos aqui, e selecionaram 500. E graças ao inglês ele foi um que pôde trabalhar. Trabalhou por 3 meses e quase que ele fica lá. E o Felipe também utiliza muito esse inglês, porque ele é da área jurídica, mas para ele tem muita utilidade às vezes com empresas no exterior, enfim. Para cada criança, para cada jovem, para cada adulto que a gente pôde ajudar, é uma satisfação imensa, é uma coisa assim que não há dinheiro que pague. Eu teria feito tudo de novo e com o mesmo objetivo, os mesmos sonhos e a mesma dedicação. Resolvemos, em 2008 aproximadamente, 2007, fazer a franquia. Tem um detalhe só que uns 10 anos atrás nós tínhamos feito um curso de praticamente uma semana para estudar se fazíamos franquia ou se continuávamos do jeito que a gente estava. Só que nós chegamos à conclusão, muito por influência de Sônia e Antonieta, que nós iríamos perder a qualidade abrindo a franquia naquele momento. Aí voltando para 2008, nós achamos que estava maduro e para isso fizemos uma parceria com a Nobel. Mas chegou um tempo que a gente achou que não dava para misturar os outros negócios que tinha Nobel e segmento de inglês. E resolvemos aí voltar à velha sociedade. O Bruno veio nessa época também com a gente e entendemos por bem que ele deveria ser o gestor, que está até hoje, enfim, à frente do negócio e também pela experiência que ele obteve lá junto à Nobel, porque ele trabalhou na Nobel antes de trabalhar com a gente. Nossa casa estava cheia de moletom do Centro Britânico, de tudo quanto é cor, e para mim era uma questão de status, assim, usar o moletom da escola do meu pai. E eu queria usar em tudo quanto é lugar para mostrar o orgulho que eu tinha disso. Não sei, eu acho que é um privilégio, assim, de eu idealizar tanto o Centro Britânico, de ver, né, meus pais com todo aquele carinho, a gente tendo que viver dentro da escola, aquela impressão que a gente tem quando a gente é criança e nossos pais são meio super-heróis.
e achar que o Centro Britânico era a melhor empresa do mundo, assim. Eu tinha essa lembrança muito forte, assim, de Centro Britânico, de ser uma parte muito importante da minha casa, né? E conforme eu fui crescendo, ela foi ficando cada vez mais importante, muito embora eu nunca tenha sido um bom aluno no Centro Britânico, né? O filho do Davi foi para trabalhar na Disney e me contou como foi, eu falei, nossa, eu quero ir trabalhar lá fora também. Só que o filho do Davi, diferente de mim, tinha estudado inglês, né? Mas eu lembro que aquilo foi tão relevante para mim que eu me dediquei durante 6, 7 meses estudando, acho que 3, 4 vezes por semana, e estudando mesmo, assim, sabe? E aí eu consegui ser aprovado e para ir trabalhar fora. Então eu percebi que realmente, né, que é o que eu tento trazer hoje na nossa filosofia, que quando é relevante o negócio, fica tudo muito mais fácil, assim, sabe? Eu acho que o aprendizado ele acontece de uma maneira diferente, o nosso engajamento ele é diferente, é tudo muito mais prazeroso, né? Tudo que eu tenho na vida, eu, minhas irmãs, eu acho que o Cláudio, o Felipe, os filhos do Davi e da Sônia, a gente deve ao Centro Britânico, assim, sabe? Isso ficou mais forte, assim, sabe? De eu ter que, de alguma forma, devolver para os meus pais, devolver para o Centro Britânico tudo aquilo que eu recebi. A oportunidade de levar essa transformação de vidas para outros estados, né, outras pessoas, em lugares que a gente nunca imaginou, como no Rio de Janeiro nós temos uma escola, Contagem temos outra escola, então é maravilhoso. Então nós falamos, não, vamos então abrir franquia. E a necessidade de ampliar ainda mais com outros idiomas também veio através das franquias, porque em outros mercados nós tínhamos pessoas que queriam aprender outros idiomas, e aprender um novo idioma sempre é transformador, né? E eu acho que isso também, né, esse meu jeito mais, não sei se estratégico, mas de olhar o sistema como um todo, também tem a ver com isso, né? Eu ter nascido numa família que empreende, né, há muito tempo, assim, que tinha que ter essa visão do todo, muito embora eles fragmentassem as áreas, né, entre eles tinham que ter a visão do todo. E nesse meio do caminho meu pai falou, se você vai trabalhar para outra pessoa de novo, eu queria muito que você viesse trabalhar com a gente, né? Ele marcou um dia, eu vim conversar com ele, aí tava o Davi junto, e eles me fizeram o convite de ajudar eles a preparar um negócio para virar franquia. Eu me sentia muito confortável em ajudar eles a transformar em franquia, porque é uma parte mais de processo. Mas eu não me via trabalhando no Centro Britânico, né? Para mim era um processo de, beleza, vou ajudar vocês, aí vocês tocam, manda ver. E aí eu vi uma oportunidade, um chamado, uma necessidade de ficar durante mais tempo. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez que eu fiz, né, na verdade, eu acho que meus pais e o Davi e a Sônia, eles fizeram várias iniciativas antes, mas que a gente foi fazer alguma coisa com a música. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa com os alunos das Perdizes para saber que banda que eles gostavam, tal, pra gente ver se a gente conseguia juntar o ídolo com nossos alunos, né? A gente fez um concurso de banda só de alunos que botavam os vídeos no Facebook e no final ganharam 2 bandas para vir tocar com ele. E eu lembro que veio uma van de Jundiaí, né? Uma das bandas era de Jundiaí, veio a van. E aí as meninas tocaram com o Lucas e tal, ele foi super gente fina, assim, com todo mundo. E eu lembro que um pai veio, chorando falar comigo, falou, cara, vai mudar a vida dela, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas a sensação que eu tive é que o pai, ele gostava muito de música, assim, e a filha também. E parece que deu um caminho, assim, sabe? Aquele dia foi, é isso que eu quero fazer. Mas que tem a ver com o nosso propósito, de tentar ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. Tanto meus pais quanto o Davi e a Sônia, eles sempre foram muito parceiros meus, assim, sabe? E falar, a gente acredita no que você está trazendo. Então, durante muito tempo, e muito tempo mesmo, assim, foi uma preocupação minha, assim, sabe? Então, muita coisa que eu fazia que não necessariamente eu precisava fazer, eu queria fazer para mostrar que eu estava junto com as pessoas e que não era porque eu era o filho do dono, né?
Nunca poderia imaginar que o meu filho fosse um dia querer trabalhar aqui com a gente, né? Então foi uma coisa assim que partiu dele. Ele soube que a gente queria expandir, que a gente precisava de sangue novo e que se a gente ia buscar alguém no mercado, né? E até hoje ele sabe o compromisso que ele tem conosco é o que ele impõe e não a gente cobrar dele. E eu fico super feliz de ver ele feliz trabalhando conosco, né? E trazendo novidades, levando a gente para metas, para um futuro que a gente não teria condições e a gente nem imaginaria. Mas que pra mim é importante eu estar aqui, sabe? Me preenche, me nutre de alguma coisa que eu não sei o que é, mas que me faz muito bem e que eu percebo que por mais que os desafios sejam grandes, que dá aquelas noites sem dormir, não sei, eu tenho muita satisfação, sabe, de vir no dia a dia e tentar resolver as coisas. Porque eu acredito muito, né, nisso aqui. E eu quero muito que todas as pessoas que tenham contato com o Centro Britânico possam ser nutridas ou ter um retorno de alguma forma do jeito que eu tenho, assim. E o Mr. Collins, ele voltou para a Inglaterra em que ano, Heloísa? Ele voltou, deixa eu ver, o Vitor devia ter uns 6 anos. Ele voltou numa circunstância já de não estar muito bem. E se ele pudesse ir para lá, que ele poderia se beneficiar do sistema de saúde dele. E de fato, ele foi, no começo foi um pouco difícil, até ele conseguir achar o caminho burocrático das coisas e tal. Daí ele conseguiu um apoio excelente do governo para morar numa casa maravilhosa chamada Ladbroke House, em Birmingham mesmo, onde ele nasceu. Mas uma casa linda, um jardim de lavandas maravilhoso e um serviço muito bom. Cuidaram muito bem do Michael. Eu ganhei uma bolsa para fazer um aperfeiçoamento depois do doutorado, uma bolsa de pós-doutorado. E foi nesse contexto que foi possível levar o Vitor. Ele fez todas as conversas com a escola local, matriculou o Vitor na escola local. E aí foi muito bacana porque o Vitor ficou morando com o Michael em Birmingham. E o meu trabalho era em Liverpool. Então eu fazia o trabalho de segunda a quinta, mais ou menos. Depois eu ia para Birmingham e ficava com eles no fim de semana. O Vitor aproveitou muito a convivência com o Michael. A gente assim tocava no mato, sabe? Eu era conhecido como o único que arrancava a bola do pé do craque lá. Lembro da Sônia, né? Então, naquela época, eu andava muito com a Lili, que você conhece, né? Foi nossa professora. Amigona do meu pai, e eu cresci brincando com os filhos, né? Então a gente brincou muito lá em Perdizes e tal. Tive um talento muito forte com esporte. Eu joguei tudo que é esporte aí, que você imagina, né? Até a universidade, assim. A gente passou pelo Centro Britânico um tempinho, né? A gente fez umas aulas e tal, eu cheguei a entrar lá. E eu lembro, assim, da casa, lembro bem do clima da época. Era muito gostoso e a gente era muito falante em inglês, né? Todo mundo. E nessa época o meu pai já tinha ido para fora, né? Então, o tempo que eu vivi com ele mesmo, em Perdizes, foi a infância mesmo. Eu lembro que ele tinha maletinha, né? Com os textos e tal. Aí, com queijo, ele tomava cerveja, acompanhava tudo isso. Embora a minha formação não seja, a minha profissão é criador de cabras, então eu convivo com camponeses daqui, muito bem, aliás, no estilo do meu pai, né? Eu sempre me dei muito bem com gente comum, gente simples. Eu tenho experiência com grupos de turista comum, de família mesmo. Eu faço visita técnica para
pessoal de veterinária e gastronomia, e faço dia de campo, que é treinamento para futuros criadores de cabras. Então eu já atendi muita gente de fora, porque caprinocultura é um grande assim, atrativo para as pessoas. Os animais são sensacionais, enfim. Eu falo que meu pai não tem influência direta, mas que era um grande comedor de queijo. Né? E vão para fora. Nossa, estou me sentindo Michael aqui. É incrível, né, essas conexões genéticas. Muitos anos depois, nós estamos falando de 47 até 52, eu nasci em 50, né? Então estamos falando em 88, 30 anos depois praticamente, eu fui trabalhar no St. Paul's. E um dia, o Michael foi me buscar na escola. E na hora que ele entrou, a minha sala tinha sido o quarto dele. Mr. Collins, so many good memories. Centro Britânico looked very nice to me. A very British red telephone booth in front of the house and classrooms recently painted white. That was when I first met Mr. Collins, a middle-aged man who was not too tall, not particularly talkative, and I immediately liked him. He told me that he had personally selected good English teachers to teach there. So I decided to enroll, preferably having Mr. Collins as my teacher. "Oh God," he would often say while reading our homework. Mr. Collins had endless patience, was calm, taciturn, attentive, and dedicated, always with his peculiar English manners. He listened to us, speaking our far from perfect English, very attentively and patiently corrected us. This is the face I remember, the ever-present, gentle smile of a wonderful person and teacher.